vamos começar o estudo de hoje lendo Gênesis 18, versículo 23. Todos encontraram? E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-lo-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mate o justo como o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura acharem ali 40, e disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse: não o farei, se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharão ali 20, e disse: não o destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Glórias a Deus. Hoje nós vamos estudar sobre o poder da intercessão. Nós vemos que Abraão aqui, quando Deus o avisou que iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, porque o pecado havia se multiplicado naquele lugar, e o clamor daquela cidade estava subindo até os céus, e o Senhor desceu ali para destruir aquelas duas cidades. Abraão começou a interceder, sabendo que Deus iria destruir aquela cidade. E por que Abraão estava tão preocupado que o Senhor fosse destruir aquela cidade? Ora, Abraão conhecia bem aquelas cidades e sabia que aquelas cidades estavam corrompidas. Mas se nós voltarmos na Bíblia aqui atrás, nós vamos ver que Ló, sobrinho de Abraão, ele tinha se apartado, separado de Abraão, e tinha se mudado para a cidade de Sodoma, e estava lá com a sua família. E Abraão estava muito preocupado de que Deus iria destruir aquela cidade e destruir também a Ló e sua família que ali estava. E ele começou a interceder diante de Deus. Veja que em duas cidades, quantas mil pessoas habitavam ali naquelas cidades. E Abraão jogou 50 pessoas
50 justos. E foi caindo. Deus falou: eu vou poupar a cidade por causa dos 50. 45, vou poupar. Até chegou em 10. Se tiver 10, vou poupar. Veja o amor de Deus como é grande. Se tivesse 10 justos na cidade, Deus não iria destruir a cidade. Aí nós vemos como estava corrompida aquela cidade. E nós vamos aqui abrir nossas Bíblias, irmãos, lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, para nós vermos como a intercessão ela tem poder. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago fica antes de Pedro. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Todos encontraram? Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ora, a nossa oração, ela tem poder. A nossa oração intercessória. Ele diz: orai um pelos outros, para que sareis. A nossa oração, ela tem poder. A minha oração, a sua oração, quando nós oramos e pedimos a Deus pela nossa família, quando nós oramos, pedimos a Deus pelos nossos vizinhos, pelos nossos parentes, pelos nossos irmãos em Cristo, quando nós estamos ali intercedendo, a nossa oração, ela pode muito em seu efeito, ou seja, Deus, Ele pode responder às nossas orações. Então é muito importante que nós estejamos orando um pelos outros, orando pela nossa família, orando pela igreja, orando pela humanidade, orando para que Deus se compadeça e que Deus venha ter misericórdia e entrar com providência, salvando a humanidade, salvando a nossa família. A nossa oração, ela tem muito poder, irmãos. Agora, quando nós estamos orando, nós podemos questionar o agir de Deus? Será que nós podemos questionar? Nós sabemos que Deus falou alguma coisa: eu vou fazer isso. Deus fala para você: eu vou fazer isso. Aí nós podemos questionar, falar assim: mas por que, Senhor, você vai fazer isso? Não faça isso. Será que nós podemos questionar Deus? Você acha que não? Mais alguém acha que não? Você também acha que não? Então vamos ver aqui na Bíblia. Lá em Gênesis 18, deixa sempre essa passagem aberta, que é o tema da campanha, ou melhor, do estudo. Gênesis 18, 23. Olha aqui. E chegou-se a Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-lo-ás também, e não pouparás o lugar
por causa dos 50 justos que estão dentro dela, longe de ti que faça tal coisa, que mate o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja que não faria justiça o juiz de toda a terra. Abraão questionou Deus. Abraão questionou Deus. Agora abre ali a sua Bíblia em Juízes, capítulo 6. Juízes fica depois de Josué. Juízes, capítulo 6. Versículo versículo 11. Juízes capítulo 6, versículo 11. Amém? Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Perceberam que Gideão também questionou a Deus quando o anjo do Senhor, que nós entendemos que é o próprio Jesus, apareceu e falou: varão valoroso, o Senhor é convosco. Ele questionou: mas como, Senhor? O Senhor é conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Ele também questionou a Deus o porquê, de estar também acontecendo isso. Agora, abra também lá em Jó 32, Jó 32, 35. Jó fica antes de Salmos. Jó 31, 35. Vou ler aqui. Jó 31, 35. Diz assim: Ah, quem me dera que me ouvisse. Eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva um livro. Bom, o texto aqui do capítulo 31, ele vai falar onde Jó estava argumentando os motivos por que todo aquele mal estava acontecendo com ele. Nós sabemos que Jó perdeu todos os seus bens, que perdeu a sua família, perdeu a saúde, teve uma enfermidade, uma lepra terrível. A situação de Jó era terrível.
Nós sabemos de tudo isso, nós sabemos que foi Satanás que foi até Deus e que conseguiu destruir a vida de Jó daquela maneira. Mas Jó não sabia disso. E ele começou a questionar, justificando, falando: se eu tivesse feito isso, se eu tivesse pecado aqui, se eu tivesse pecado de tal forma, e ele começou a questionar e falar: era justo eu receber o agravo, pagar pelo pecado que eu tinha cometido. Mas Jó estava se justificando. E aí ele fala que, o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda. Ele estava questionando e esperando a resposta de Deus. Por que tudo aquilo estava acontecendo com ele? Sendo que ele era um homem que prezava pela lei de Deus, e que ele mesmo dizia: meus olhos não se fixou nenhuma vez numa virgem, não andei no caminho errado. Até o próprio Deus falou para Satanás que Jó era um homem íntegro, temente a Deus, desviando-se do pecado. Então Jó estava também questionando a Deus por causa daquela situação que ele estava passando. Então nós entendemos que nós também podemos questionar a Deus. Por que está acontecendo determinada coisa? Por que Deus tomou determinada atitude? Por que está acontecendo isso? Nós podemos questionar a Deus. Deus não vai nos punir por causa disso. O que Deus não gosta, o que nós não devemos fazer é murmurar. Questionar a Deus não é uma murmuração. Quando nós oramos, falamos com Deus, e perguntamos para Ele: Senhor, por que está acontecendo isso? Me dá um entendimento, o porquê que o Senhor está fazendo isso, ou por que o Senhor permitiu que essas coisas aconteçam. Agora, a murmuração é quando nós ficamos falando mal da situação para outras pessoas. Não gosto daquela igreja, não dá certo ali, aquele irmão, aquela irmã, as coisas não estão dando certo, está tudo dando errado para mim. E aí começamos na rede social a colocar carinha de choro, isso aqui, parece que Deus não me ouve, as coisas não estão boas, entendeu? Uma reclamação, uma murmuração. Isso desagrada a Deus. Mas o fato de nós, em oração, falarmos diretamente com Deus e questionar a Deus a respeito do que está acontecendo, ou o porquê que Ele vai fazer determinada coisa, isso não é errado. Por quê? Porque nós vemos aqui que os homens de Deus, eles questionaram a Deus a respeito do que Deus iria fazer. Eles questionaram. E agora nós vamos ver qual foi a resposta de Deus para cada um deles no questionamento que eles fizeram. Então, lá em Gênesis, no capítulo 18, no versículo 26, Deus responde a Abraão, quando Abraão questionou: não faria justiça o juiz de toda a terra? Vai destruir os justos junto com o ímpio? Se tiver 50, Senhor, lá na cidade. E aí no versículo 26, Deus disse: então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Veja a resposta de Deus para Abraão. Abraão questionou a Deus. E aqui algo me chamou a atenção aqui, irmãos, talvez nos passe desapercebido.
Mas na mesma hora que Abraão questionou a Deus, na sua infinita sabedoria, Deus já sabia que ele estava preocupado com Ló. Ora, a Bíblia fala que Deus iria destruir Sodoma e Gomorra, mas Ló estava em Sodoma. E aqui Deus falou, ó, se em Sodoma, tá vendo? Achar 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar por amor deles. Deus não falou de Gomorra, só falou de Sodoma. Por quê? Era lá que estava Ló, sobrinho de Abraão, que era o questionamento de Abraão acerca de que Deus iria destruir aquela cidade. Então Deus respondeu para ele, não repreendeu-o pela sua resposta, ou melhor, pela sua pergunta, pelo seu questionamento. Agora volta lá em Juízes, capítulo 6, e o versículo 14, e nós vamos ver o que o Senhor também respondeu a Gideão, quando Gideão questionou a Deus. Ora, se o Senhor é conosco, por que todo este mal nos sobreveio? Juízes capítulo 6, versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, ai Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa dos meus pais. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Veja que o Senhor também respondeu a Gideão, que questionou. E o Senhor não repreendeu ele e questionou a Deus. Senhor, vai nessa sua força, e eu sou contigo. O Senhor respondeu que aquele mal que sobreveio a eles, Deus ia dar livramento, que Deus ia entrar na providência. E quando Jó também questionou a Deus, Deus também lhe respondeu. Lá em Jó 38, versículo 1. Jó 38, versículo 1. Jó capítulo 38, versículo 1. Deus responde a Jó e mostra-lhe sua grandeza e sabedoria. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse, quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu responde-me, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Ou quem encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da nada? Nós vamos parar por aqui, porque é bem extenso, e Deus começou ali, depois vocês leiam o 38, capítulo 38, 39
vai até o 42, onde Deus ele começa a falar para Jó de toda a grandeza, de tudo que ele fez, de tudo que ele tinha criado, até que Jó, no capítulo 42, olha aí, capítulo 42, e Jó, eles humilham-se perante Deus e dá-lhe glória. Então Deus estava explicando para Jó que tudo aquilo que ele estava passando, que Deus tinha poder para mudar. Deus estava falando para Jó: quem fez os céus, quem fez a terra, onde você estava quando eu estava fazendo isso e aquilo? E tem toda aqui a criação que Deus fez, e Deus mostrando, explicando para Jó, né? Em outras palavras, Deus estava falando para Jó: esse problema seu é muito fácil, eu posso resolvê-lo tranquilamente. E aí a Jó, no 42, ele diz assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vem nos meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aí Jó entendeu a resposta de Deus, e Deus mandou que Jó orasse pelos amigos, né? 3 amigos de Jó, que não era Bildade, esqueci o nome dos outros, que estavam ali, e eles estavam acusando Jó, e não fizeram o que era reto aos olhos de Deus. E Deus mandou que Jó orasse por eles, para que Deus perdoasse o pecado deles. E depois nós sabemos que Deus abençoou Jó grandemente, e que a segunda fase, né, da vida de Jó foi muito maior, melhor do que a primeira, né? Então Deus respondeu todos os questionamentos. Então, quando nós tivermos algum questionamento a fazer, o porquê que está acontecendo, nós devemos fazer isso diante de Deus, em oração, e não nas redes sociais, não para o nosso amigo, para o esposo, para a esposa, né? Reclamando, murmurando, mas nós devemos e podemos questionar diante de Deus, e Deus, Ele pode nos responder. Só há um caso em que Deus não vai responder: quando alguém busca a Deus e Deus não responde. Só há um caso: se aquela pessoa estiver desviada dos caminhos de Deus, como era o caso de Saul, o rei, né? Saul se desviou dos caminhos de Deus, Deus rejeitou Saul, e a Bíblia diz que que Saul buscou a Deus para saber o que fazer, o que ele deveria fazer, e Deus não respondeu a Saul, porque Saul já tinha sido rejeitado por Deus, porque ele já tinha pecado muito, e Deus já não estava mais respondendo Saul. E aí chegou até o caso, né, de Saul buscar uma feiticeira, né? Abandonou tanto a Deus que Deus não respondeu ele, falou: então vou para a feiticeira, e foi buscar a resposta na feiticeira. Infelizmente tem pessoas que tomam esse caminho, estão na igreja e aí estão no erro, buscam a Deus, não acham resposta, porque o próprio Deus falou: as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa
vos abençoarem os meus ouvidos agravados, para que não possa te ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre mim e vós, para que eu não vos ouça nem vos abençoe. Então, quando a pessoa está no pecado e ele não quer se libertar do pecado, quando a pessoa quer se libertar do pecado, pede a Deus misericórdia para que ele possa ser livre do pecado, para que então ele possa falar com Deus e Deus lhe responder, é diferente. Mas quando a pessoa está com o coração duro, quer viver no pecado, não alcança ali uma resposta de Deus, e alguns saem do caminho de Deus, saem da igreja e acabam até indo buscar resposta na macumba, no espiritismo, na feitiçaria, coisas que não pertencem a Deus, como fez o rei Saul, que buscou uma pitonisa, que era uma feiticeira, que supostamente fez ali Samuel, o profeta Samuel, voltar da morte e falar para ele algumas coisas, e nós sabemos que biblicamente isso aí foi uma mentira, não aconteceu nada disso. Samuel não voltou, e o que aconteceu ali foi um engano, onde quem apareceu ali certamente foi um espírito maligno, e Samuel não apareceu coisa nenhuma, e Saul acabou perdendo a guerra e morrendo, porque estava longe dos caminhos de Deus. Então, quando estamos na presença de Deus, nós podemos questionar, e Deus ele pode sim, nos responder, e com certeza ele responde, porque Deus é fiel e misericordioso. Versículo 27 de Gênesis 18. Gênesis 18, versículo 27. E Abraão, ele começa a dizer, E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E como já lemos, Abraão começou a falar: e se for 30, Senhor? Não destruirei. E se for 20? Não destruirei. Senhor, e se for 10? Não destruirei. O que significa isso? Ele estava insistindo. Ele estava insistindo com Deus, insistindo na intercessão. Deus falou: se tiver 50 eu não vou destruir. Aí ele pensou um pouquinho e falou: mas se não tiver nem 50, Abraão pensou com ele lá: Sodoma ali, o povo está tão rebelde, tão desviado. Falei: se não tiver 50, ele falou: 45, Senhor. Ele falou: não vou destruir. Aí ele pensou mais um pouco: 45, né? Foi abaixando, até chegou em 10. Não é possível que não tenha 10 justos naquela cidade. Mas nós sabemos que não tinha 10 justos dentro de Sodoma e Gomorra, porque Deus destruiu aquela cidade, que estava totalmente corrompida. E hoje estamos caminhando da mesma maneira. O mundo hoje está corrompido. O pecado se alastrou. Como diz a Bíblia, o mundo jaz no maligno. E até mesmo dentro das igrejas, hoje nós estamos vivendo os últimos dias de tal forma que o pecado ele se enraizou dentro de muitas igrejas. E tem muitas pessoas achando que podem viver no pecado e mesmo assim Deus vai salvar. E estão totalmente enganados. Por quê? Porque se não se arrependerem dos seus pecados,
vão perder a salvação, porque o fato de estarmos na igreja não nos garante salvação. O que garante salvação é estarmos em Cristo, negando a si mesmo, nos submetendo à vontade de Deus e não fazendo a nossa. Jesus diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Então, infelizmente, o mundo está corrompido, e Deus já, na sua palavra, já disse que da mesma maneira que Ele destruiu Sodoma e Gomorra, caindo fogo dos céus, vai também ser destruído este mundo. Também será destruído. Agora, por que Deus vai de forma sobrenatural salvar a igreja? Sabe por quê que Deus vai salvar a igreja? Está lá vamos ler, irmãos. Lá em João, Evangelho segundo escreveu São João, glória a Deus. Capítulo 17. São João, capítulo 17. Veja o poder da intercessão. Olha aqui. O título diz: a oração de Jesus pelos seus discípulos. E Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu os deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhe dei as palavras que me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saiu de ti, e creram que me enviaste. Aí aqui Jesus intercede: eu rogo por eles, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Veja que importante. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisto sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Agora vamos adiantar um pouquinho, só uma parte interessante aqui. Versículo 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Por nós. Jesus estava rogando ali pelos discípulos
E ele falou: não rogo somente por eles, mas pelos que, através da sua palavra, hão de crer em mim. Então nós estamos debaixo do poder da intercessão de Jesus por nós. Ele orou por nós, Ele intercedeu por nós, Ele rogou por nós, e por isso Deus ouvirá a sua oração, e com o seu amor nos guarda, nos livra de todo mal, para que este mundo que vai ser destruído, nós sejamos tirados na hora certa, para que nós possamos assim alcançar aquilo que Deus tem para nós. É o poder da intercessão. E quem intercedeu por nós foi o próprio Jesus. Então isso é maravilhoso. Só não está debaixo da intercessão, da salvação de Jesus, quem negar Jesus, quem não aceitar Ele. Mas nós estamos, irmãos, debaixo dessa intercessão maravilhosa. Glórias a Deus, aleluia. Então nós devemos insistir na intercessão, como Abraão insistiu. Abra lá em Lucas, capítulo 18, versículo 1. Lucas 18, versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que, enfim, não volte a importunar muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então Jesus contou aqui essa parábola, nos mostrando que nós devemos orar constantemente. Nós devemos insistir na intercessão. Você está orando por alguém e não está vendo resultado? Insista, continue orando. Senhor, mas se tiver 30, Senhor, mas se tiver 10, Senhor, e vai orando. Senhor, eu oro por aquela pessoa. E Jesus disse que Deus vai fazer justiça, Deus vai entrar com providência, Deus ouve a intercessão. E para finalizarmos, abre aqui a sua Bíblia em Gênesis 19, versículo 15. Ora, Abraão estava intercedendo para que Deus viesse a poupar aquela cidade, se pelo menos 10 justos estivessem ali, né? Capítulo 19, versículo 15.
E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram fora da cidade. Versículo 29 agora. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Viu? Deus se lembrou de Abraão. Por que Ló foi salvo? Por que Ló não morreu naquela cidade que foi destruída? Porque Deus ouviu a intercessão de Abraão e salvou Ló, tirou Ló daquela situação. Assim também a nossa oração intercessória, ela tem um poder grande diante de Deus. Por quê? Porque nós também estamos debaixo da oração intercessória de Jesus por nós. E o Senhor nos guarda, e nós oramos também para que o Senhor guarde a nossa casa, guarde a nossa família, e temos a certeza de que Deus, Ele é fiel para responder a oração do justo, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Não cansa de orar, intercede, insista na sua oração, porque Deus, Ele é fiel e vai entrar com salvação na nossa casa, na nossa família e em todos aqueles que nós estamos clamando. Creia que Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer questionar? Louvado seja o nome do Senhor então. Fique com essa palavra. Não esqueça o poder que tem a oração. A nossa oração, ela tem muito poder. E aí vamos então encerrar o estudo bíblico de hoje, orando, agradecendo a Deus.